Ministério da Saúde anuncia vacinação com terceira dose contra a Covid para profissionais de saúde. Brasil avança mais em campanha de imunização e supera a marca de 230 milhões de doses aplicadas. Depois de Marcelo Queiroga, mais membros do governo federal testam positivo para o novo coronavírus. OMS recomenda medicamento à base de anticorpos sintéticos como terceiro tratamento contra a Covid. A Agência Nacional de Telecomunicações aprova leilão da exploração do acesso móvel na tecnologia 5G. Em encontro virtual da ONU, presidente Bolsonaro destaca compromisso com transição energética e matriz do país. Proposta para liberar carros diesel no Brasil vira polêmica no setor automotivo. Tite convoca os jogadores para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das eliminatórias da Copa. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Mais conectividade e tecnologia de ponta serão disponibilizadas com a chegada do 5G no Brasil. O maior leilão de radiofrequência do país será realizado em novembro e foi anunciado hoje pela Anatel. O leilão foi marcado para o dia 4 de novembro. Segundo o presidente da Anatel, Leonardo Moraes, são 4 objetos licitados em um único edital. A previsão é que a publicação seja feita na próxima segunda-feira. O valor ficou em aproximadamente 50 bilhões de reais, mas a maior parte desse recurso deverá ser usado em investimentos pela empresa vencedora nas redes e outros serviços, o que demonstra o caráter social do processo, conforme explica o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Nós temos hoje no Brasil 40 milhões de pessoas que não têm internet, porque nós tivemos o FUST durante muitos anos, que não foi utilizado para o setor de telecom. São 23 bilhões de reais do FUST que era para ser investido no setor e até hoje só se viu para superávit primário, voltou para a União sem recursos, não, e por isso que hoje nós sofremos com falta de conectividade no Brasil. E por isso que nós conseguimos, com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, fazer um leilão não arrecadatório, onde basicamente quase que mais de 80% desse leilão, 90% desse leilão será investimentos, né? Então, o social estará 100% presente nesse leilão. E esse edital é, sem dúvida, uma oportunidade singular de fazer valer políticas públicas. E esse processo de direito de uso, de outorga de direito de uso de radiofrequência, ele não apenas se destaca por ser o maior e mais diversificado edital da história da agência, mas ele se destaca também porque foi superado um viés predominantemente arrecadatório por um viés ou por uma direção que prestigia compromissos de investimento como contrapartida pelo direito de uso da faixa. Entre os investimentos previstos, a expansão da rede 4G em locais que ainda não têm internet, a conectividade de escolas e a migração da tecnologia das antenas parabólicas. 2,3 bilhão de reais aproximadamente serão destinados para a migração das chamadas parabólicas, os sistemas TVRAs, da banda C, que é adjacente à banda de 3,5 GHz, para uma outra banda, banda KU. E nós vamos distribuir para as famílias do Cadastro Único um kit de recepção para que elas não fiquem sem o sinal de televisão aberto e gratuito para aquelas famílias que dependem da parabólica para ter acesso à televisão livre, aberta e gratuita. Nesse sentido, serão distribuídos kits conversores e todas as famílias, a partir dessa migração, também terão a possibilidade de assistir à televisão aberta com um sinal muito melhor em termos de qualidade de imagem. O edital do 5G é considerado o maior leilão de radiofrequência da história do Brasil e dará maior conectividade, além de novas possibilidades, através de tecnologias inovadoras para diversos segmentos, como indústria, saúde e educação. Nós temos hoje no Brasil 85
mil escolas, da onde 6.900 não têm internet. Né? Então, nós iremos levar a internet para essas que não têm, das escolas urbanas. 72 mil escolas das 85 receberão o 5G standalone. E as outras 13 mil, elas funcionarão ou com o 5G não standalone ou com o 4G. Então, nós teremos uma melhora muito grande nas escolas, onde conectaremos todas e 80% delas com 5G standalone. Com esse aumento de mais 1.000 localidades, que a Anatel fez, essa conta final, nós abrangeremos todas as localidades, inclusive as rurais. Algumas escolas rurais que estavam de fora do edital, abaixo de 600 habitantes, que estamos levando através do Wi-Fi Brasil, que é um programa que tem do Emicom, nós também levaremos com investimentos do 5G. Se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G vai transformar a sociedade e os meios produtivos. Agora, o que a gente precisa entender é que o 5G ele pode ser compreendido como uma rede flexível. Então, não há uma única forma de operação. Agora, num dos seus principais aspectos, o 5G ele permite uma capacidade de transmissão que viabiliza uma maior vazão de dados. Então, a nossa percepção daquilo que é instantâneo vai acabar ganhando uma nova dimensão. Agora, para muito além de você poder baixar um filme mais rápido, fazer um download, você vai poder experimentar aplicações de realidade aumentada e realidade virtual. Né? Porque a partir do momento que você fala de gap educacional e, de fato, o 5G pode se apresentar como uma plataforma fundamental para esse gap educacional, para fazer um catch-up, na medida que eu não sou especialista em educação, por óbvio, acho que a única solução não pode ser construir mais escolas e formar mais professores, mas na medida que você tem instrumentos de realidade aumentada e realidade virtual, você pode ter não apenas o melhor professor no seu ambiente, mas como você pode também ter acesso aos conteúdos de forma muito mais fácil para que eles sejam internalizados. E após discursar na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas no início da semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar nesta sexta-feira de um evento multilateral. Em vídeo gravado, o presidente participou do diálogo de alto nível sobre energia. O evento foi convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, para tratar exclusivamente do tema geração de energia, com vistas à redução das emissões de carbono e cumprimento do Acordo de Paris sobre o clima. Em pronunciamento que durou pouco mais de 5 minutos, Jair Bolsonaro lembrou que a matriz energética da maioria dos países, baseada em fontes fósseis, é a principal responsável pela mudança do clima que vivemos hoje e destacou o protagonismo do Brasil na geração de energia por meio de fontes renováveis. Senhor secretário-geral das Nações Unidas, senhores chefes de Estado e de governo, senhoras e senhores, é a primeira vez em mais de 4 décadas que a energia é tema de uma conferência das Nações Unidas. Congratulo-me com Vossas Excelências pela realização deste diálogo de alto nível. A matriz energética da maioria dos países, baseada majoritariamente em fontes fósseis, é a principal responsável pela mudança do clima que vivemos hoje. Ficamos honrados com o convite feito ao Brasil para atuar como um dos países campeões em transição energética neste exercício. Respondemos imediatamente a esse apelo. O Brasil tem, de longe, a matriz energética mais limpa dentre as grandes economias do mundo. Mais de 47% da nossa matriz energética e mais de 80% da nossa matriz elétrica são renováveis. Somos exemplo de transição energética, processo que, no Brasil, teve início nos anos 70. Nosso país tem longa experiência na promoção de soluções energéticas sustentáveis, a começar pela bioenergia, em que somos referência mundial. Na transição energética global, para a qual temos dado contribuição significativa como país, não há receita única. Todas as fontes de energia limpa e todas as tecnologias disponíveis terão um papel importante na transição.
Em janeiro deste ano, quando a ONU lançou o diálogo de alto nível sobre energia, o Brasil foi selecionado como país líder no tema da transição energética, um dos eixos centrais da iniciativa. Segundo Bolsonaro, ao longo desse período de interlocução multilateral, o país estabeleceu intensa interação com parceiros e participou ativamente dos trabalhos técnicos. Apesar da situação privilegiada da nossa matriz energética, não estamos de braços cruzados. Queremos contribuir para o desafio coletivo desse processo de transição. São tarefas enormes que o mundo tem pela frente. Aprofundar a descarbonização nos transportes, ampliar a geração de energia para nossas necessidades de desenvolvimento, ou ainda lidar com os desafios climáticos, de que é exemplo a atual escassez hídrica do Brasil, que estamos enfrentando com planejamento, seriedade e transparência. Bolsonaro ressaltou as ações para conter as mudanças climáticas e a emissão de carbono na atmosfera. Pensando no futuro, o Brasil, em seu papel de líder em transição energética, buscou dar exemplo neste diálogo de alto nível. Tivemos uma intensa interação com vários países parceiros. Participamos ativamente dos trabalhos técnicos. Engajamos o setor privado brasileiro e apresentamos pactos energéticos ambiciosos. Por meio do pacto em biocombustíveis, assumimos o compromisso de reduzir voluntariamente 620 milhões de toneladas de emissões de carbono em 10 anos, considerando apenas o setor de combustíveis de transporte. Cumpriremos essa meta com uma política estabelecida em lei, com etapas definidas por meio de um engenhoso mercado de créditos de biocombustíveis, que já vem sendo negociado com sucesso na Bolsa de Valores de São Paulo. E agora vamos ver como estão os dados da vacinação contra a Covid no Brasil até o momento. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 230.355.124 doses. Quase 70% dos brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Quase 86 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. O Ministério da Saúde anunciou hoje que aprovou a dose de reforço para médicos, enfermeiros e outros profissionais da área. O anúncio é uma ampliação do público, já que antes a aplicação da vacina era liberada pela pasta apenas para os idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos. A Organização Mundial da Saúde anunciou a recomendação de um novo tratamento contra a Covid com o medicamento Regeneron. O Regeneron, medicamento à base de anticorpos sintéticos, foi indicado para idosos e pessoas com problemas imunológicos. De acordo com a decisão publicada na revista médica The BMJ, o remédio atende pacientes com sintomas não severos de Covid e com alto risco de hospitalização. Se enquadram idosos com problemas de imunodeficiência, que sofrem de câncer ou acabaram de submeter a um transplante, por exemplo, e pessoas que apresentam um quadro severo ou crítico e não desenvolveram sua própria resposta em anticorpos. Entre setembro e outubro de 2020, ainda em fase experimental, o medicamento foi usado pelo então presidente americano Donald Trump. Concebido pela empresa de biotecnologia Regeneron, o medicamento é comercializado com o nome Ronaprev pela Roche. Visto que o produto tem um custo elevado e pouca disponibilidade, a OMS negocia com a Roche uma redução de preço, especialmente para países de renda média e baixa. Seguimos agora com o ranking de imunização contra a Covid no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, mais de 6 bilhões de unidades de vacinas já foram aplicadas. A China segue à frente e registra 2 bilhões e 190 milhões de doses. Em segundo lugar, a Índia ultrapassa a marca de 837 milhões. Na sequência, os Estados Unidos acumulam quase 388 milhões de aplicações. Em quarto lugar está o Brasil, ultrapassa os 230 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão segue em quinto e tem mais de 156 milhões e meio de doses. E veja a seguir as vagas temporárias de fim de ano. E ainda, a proposta polêmica para liberar carros a diesel no Brasil.
A proposta para liberar a venda de carros de passeio movidos a diesel no Brasil virou polêmica no setor automotivo. A ideia faz parte de uma emenda parlamentar. O objetivo é diminuir os custos dos combustíveis para o consumidor, que vem sofrendo com a alta nos preços. Mas alguns especialistas no assunto são contra a medida. Nas estradas e ruas do país, apenas automóveis utilitários, como caminhões e ônibus, ou então modelos 4x4, podem rodar movidos a diesel. Os veículos de passeio são proibidos de usar esse tipo de combustível desde 1976. E a restrição foi imposta por causa das limitações que o Brasil tinha na época para produzir o combustível. E como também o diesel aqui no mercado interno era subsidiado pelo governo, o governo não teria que gastar tanto dinheiro para subsidiar um combustível que seria usado em carro de passeio. Então, destinou-se gasolina para carro de passeio e diesel para veículos pesados. Mas a ideia de ter carros de passeio movidos a diesel foi resgatada pelo deputado federal Kim Kataguiri. O parlamentar apresentou uma emenda para a liberação desse tipo de veículo no país. A proposta foi incluída na medida provisória do governo, que autoriza os produtores a venderem etanol direto nos postos, sem intermediários. E a justificativa do deputado é que na Europa e nos Estados Unidos o diesel é usado por todos os tipos de veículos. Estamos num processo, e isso começou na União Europeia, para que daqui a 25 anos esses motores sejam substituídos. Até lá, não faz sentido eu permitir gasolina e não permitir diesel. Então, por que manter essa proibição se o mundo desenvolvido e a ciência dizem que nós devemos, ao mesmo tempo, evoluir para combustíveis limpos, ao mesmo tempo ir pensando essas soluções para a gasolina e para o diesel, sem ter grandes diferenciações entre a política de um e a política de outro. A Anfávia, que é a Associação das Montadoras do país, se manifestou contrária à ideia. A entidade classificou a proposta como retrocesso. Em nota, a associação afirmou que a Europa tem reduzido cada vez mais a fabricação de motores a diesel e buscado outras alternativas, como eletricidade e biocombustíveis. Opinião que é compartilhada pelo professor. A vinda da eletrificação, você usar motores elétricos, baterias, veículos híbridos, para os veículos de passeio, tem sido uma alternativa tecnológica que começou a competir técnica e economicamente com o veículo a diesel e também, por extensão, ao veículo de motor de combustão interna. Mas e financeiramente, valeria a pena a volta do carro a diesel? Bom, segundo os especialistas, o grande problema é que o imposto cobrado é praticamente o mesmo de todos os combustíveis. E no final das contas, o resultado seria como o da Europa, onde o preço da gasolina é igual ao do diesel. Vai depender muito do tipo de uso. Então, se você fosse um motorista de táxi, que rodasse muitos e muitos e muitos quilômetros por dia, talvez, pode ser que esse cenário fosse mais vantajoso. Se fosse um veículo que vai ficar pouco tempo andando, talvez não fosse economicamente viável. O índice de confiança do consumidor medido pela Fundação Getúlio Vargas recuou 6,5 pontos na passagem de agosto para setembro. Com a queda, o indicador atingiu 75,3 pontos, em uma escala que vai de 0 a 200 pontos. Este é o menor patamar desde abril de 2021. Houve piora tanto na percepção dos consumidores brasileiros sobre as expectativas em relação aos próximos meses, quanto em relação ao momento atual. O índice de situação atual caiu 1 ponto. Foi de 69,8 pontos para 68,8. O índice de expectativas recuou 9,8 pontos, caindo para 81,1. O resultado confirma a interrupção da tendência de recuperação da confiança, que começou em abril, pouco antes da segunda onda da pandemia de Covid-19. A queda foi determinada pela combinação de fatores como a inflação e o desemprego, além da crise energética e o aumento das incertezas políticas e econômicas. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a 6ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de abril. O saque será liberado para esse grupo a partir do dia 6 de outubro. Também recebeu hoje a 6ª parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social, o NIS, com o final 6. O dólar fechou em alta de 0,65% nesta sexta-feira, no maior patamar em um mês frente ao real. Os problemas com a incorporadora chinesa Evergrande também se somaram à pressão de alta no dólar, com investidores se questionando se um eventual calote da empresa
poderia ter desdobramentos severos na economia mundial. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,343 na venda. No mês, acumula alta de 3,36% e no ano de 3,01%. O mercado de trabalho brasileiro deverá manter a rotina e abrir quase 600 mil vagas temporárias no final de ano. Uma boa perspectiva que fica bem melhor para quem depois consegue um registro definitivo em carteira. A notícia era esperada há muito tempo. O último trimestre de 2021 promete uma disparada de empregos temporários. Dia das Crianças, Black Friday, Natal, Ano Novo. As próximas datas comemorativas já começam a aquecer o mercado. Segundo a Acertem, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a expectativa é de abertura de aproximadamente 565 mil vagas temporárias entre os meses de outubro e dezembro, um crescimento de pelo menos 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda temos um cenário de incertezas, né, em função do desconhecido, mas com certeza estamos mais animados, né, os empresários estão sim, acreditando numa retomada. A retomada chega com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização de restrições por todo o país. E mesmo com cautela, as empresas precisam contratar para atender à demanda que vem por aí. E a saída são as vagas temporárias, preenchidas de forma rápida e dentro da formalidade. E o empresário não precisa ter aquela preocupação de ter que manter a pessoa se a tarefa não permanece. Então, dá uma certa tranquilidade aí de ter a pessoa durante o período que ela precisa da pessoa. Nesse tipo de contrato, os direitos do trabalhador são assegurados. 13º salário, férias, fundo de garantia. Tudo proporcional ao tempo trabalhado. Ele tem todos os direitos que um trabalhador efetivo tem, exceção para aviso prévio, porque é justamente o contrato regulamentado pela Lei 6.019, então não cabe aviso prévio, e não tem direito a multas. A previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que mais da metade das vagas sejam abertas pela indústria, 25% pelo setor de serviços e o restante pelo comércio. Para quem busca uma oportunidade, o caminho é um só. É preciso se cadastrar em agências especializadas em mão de obra temporária. E muito além do currículo, outros atributos são avaliados. Postura, maneira de falar, se a pessoa é uma pessoa concentrada e focada naquilo que ele está querendo. Em muitos casos, a experiência não é exigida, porque antes de iniciar o trabalho, algumas agências treinam a pessoa contratada. Nós vamos prepará-la para ela fazer esse atendimento para o cliente dentro dessas lojas. E as chances são grandes. Segundo o levantamento da Acertem, 22% dos temporários são efetivados e você pode ser um deles. Se está em busca de recolocação profissional, é hora de atualizar o currículo e ir à luta. E a seguir, os números da pandemia pelo mundo. E ainda, mais membros do governo testam positivo para a Covid. O deputado Eduardo Bolsonaro está com Covid-19. Além dele, 2 ministros testaram positivo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está com Covid-19. Ela afirmou nesta sexta-feira pelas redes sociais que está bem e cancelou todos os compromissos presenciais, permanecendo em isolamento social. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, também testou positivo para a doença. Em nota, a assessoria da AGU informou que Bianco está em isolamento, sem sintomas e aguarda resultado de novos exames. Afirmou ainda que o ministro tinha tomado a primeira dose da vacina. O filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, também está com Covid. O parlamentar disse que tomou a primeira dose da Pfizer e não acredita que o diagnóstico descredibiliza as vacinas. Informou ainda pelas redes sociais que está se sentindo bem e já iniciou o tratamento. Bolsonaro afirmou que há 2 dias, ao fazer o teste em Nova York, deu negativo e que agora o resultado foi outro, o que descredibiliza o passaporte de vacina.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, segue em quarentena em Nova York. Ele estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que participou da Assembleia Geral da ONU no começo da semana e, após testar positivo para a Covid, ficou em isolamento nos Estados Unidos. E o Ministério da Saúde informou que o ministro Marcelo Queiroga mudou hoje de hospedagem, seguindo todos os protocolos sanitários. Segundo a pasta, Queiroga passa bem e não tem mais sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem pouco mais de 21.327.000 casos confirmados de Covid, mais de 20.326.000 pessoas recuperadas da doença. Nas últimas 24 horas foram registrados pouco mais de 19.400 novos casos e 699 óbitos. Veja os números dos 5 países mais afetados por contaminação. O mundo registra mais de 231 milhões e 4 mil casos e tem quase 4 milhões 738 mil óbitos. Os Estados Unidos se aproximam de 42 milhões 785 mil diagnósticos e um total de 686.372 mortes. A Índia contabiliza mais de 33 milhões 637 mil casos de contaminação. Já o Brasil rompeu a marca dos 21 milhões 327 mil pessoas que foram diagnosticadas e registra 593.663 vítimas fatais. O Reino Unido tem mais de 7 milhões 637 mil contaminações. E a Rússia passou da marca dos 7 milhões 269 mil casos confirmados. Ainda sobre a Rússia, o país registrou um recorde de mortes diárias por coronavírus nas últimas 24 horas, devido ao avanço da variante Delta, somado à lentidão da vacinação e à ausência de medidas de confinamento. De acordo com o balanço divulgado pelo Centro de Crises do Governo, 828 pessoas morreram nas últimas 24 horas no país. Até hoje, o recorde era de 820 nos dias 23 de setembro e 26 de agosto de 2021. A Rússia é, em termos absolutos, a nação da Europa mais afetada pela pandemia, com mais de 202.200 vítimas. A agência de estatística russa Rosstat, que utiliza uma definição mais ampla das mortes provocadas pela Covid, calculou mais de 350 mil os óbitos vinculados à pandemia até o fim de julho de 2021. Desde junho, a Rússia é afetada pela contagiosa variante Delta e não consegue conter a sua propagação. O número de novos casos nesta sexta-feira alcançou 21.379. A doença chegou ao Kremlin, onde o presidente Vladimir Putin está isolado desde o início da semana passada, após a detecção de casos em pessoas em seu entorno. Apesar da produção de vários fármacos locais, a vacinação avança lentamente e, segundo um balanço do site Gogov, apenas 28,4% da população russa estão com a imunização completa. A máscara, que ainda é obrigatória, é pouco utilizada em locais públicos e as recomendações de distanciamento social raramente são respeitadas. Cientistas encontraram no Marrocos as mais antigas ferramentas ósseas de confecção do mundo. Uma equipe internacional de cientistas identificou as ferramentas ósseas para confeccionar roupas que datam de 120 mil anos atrás. O material foi encontrado em uma caverna perto de Rabat, no Marrocos. L'importance de cette découverte revient à deux choses. Normalement, a importância desta descoberta se resume a duas coisas. Estas são as ferramentas mais antigas conhecidas até agora que foram usadas para a costura. Então, podemos dizer que a costura foi descoberta aqui no Marrocos. Cerca de 60 ferramentas ósseas encontradas na caverna dos contrabandistas foram moldadas intencionalmente para tarefas específicas que incluíam o trabalho com couro e peles. O estudo foi publicado na semana passada na revista científica americana iScience. Segundo os arqueológicos, esta descoberta pode contribuir para responder perguntas sobre a origem do comportamento moderno do Homo sapiens. Na caverna também foram descobertos refúgios escavados na terra, construídos ou ao ar livre, para os hominídeos se protegerem dos fenômenos naturais, assim como adornos de conchas perfuradas. E a seguir, a atualização do estado de saúde do Rei Pelé. E a convocação de Tite para as eliminatórias da Copa.
A Alemanha realiza eleições legislativas que vão encerrar uma era de 16 anos sob o poder da chanceler conservadora Angela Merkel. Um processo que começa com o pleito no domingo, mas pode levar meses. Poucas vezes a incerteza foi tão grande nesse país, acostumado a um sistema bipartidário. Analistas garantem que é praticamente certa a necessidade de uma aliança entre duas ou mesmo três formações para governar. Acho que é um pouco diferente com todos os candidatos, é um pouco complicado. Na verdade, eu sou uma fã da Merkel e tenho que admitir que não sei o que vai ocorrer de agora em diante. Sinto que há mais em jogo, porque agora podemos decidir que rumo tomar em relação a jovens como eu nas décadas e séculos que virão, ou seja, no que diz respeito à política climática ou à economia. Uma última pesquisa publicada na terça-feira mostrou que os social-democratas, liderados pelo ministro das Finanças, Olaf Scholz, tinha 25% das intenções de voto. 3 pontos atrás aparece a União Democrática Cristã de Merkel. A CDU representa a candidatura de Armin Laschet, que não conseguiu preencher a lacuna da chanceler, ainda popular. O crescente interesse ambiental e a radicalização de um setor da população em torno da política de imigração deram força a 2 outros partidos, os Verdes e a extrema-direita da AfD. Mas a extrema-direita é descartada da possibilidade de alianças pelos outros partidos. Outra legenda surge como saída para a formação de governo, os liberais do FDP. A legenda poderia formar uma tríplice aliança com social-democratas ou conservadores e com ambientalistas. De qualquer maneira, o leque de opções para uma coalizão é amplo e as negociações podem durar meses. Nesse período, Merkel e seus ministros seguem provisoriamente à frente do país, mas com funções limitadas. Nas últimas eleições de 2017, os partidos alemães precisaram de 5 meses para chegar a um acordo sobre uma coalizão e colocar o novo governo em curso. O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a relação de 25 jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos próximos 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrenta fora de casa a Venezuela no dia 7 de outubro e a Colômbia no dia 10. Depois, no dia 14, recebe o Uruguai na Arena da Amazônia, jogo que contará com a presença do público com 30% da capacidade total do estádio. Mesmo suspenso do primeiro jogo por ter levado o 2º cartão amarelo na competição, Neymar foi convocado. Richarlison, que se recupera de dores no joelho, é desfalque. A lista conta com um estreante, Antony, do Ajax. Veja os jogadores convocados por Tite. Convocação. Goleiros Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. O Everton, Palmeiras. Laterais. Danilo, Juventus. Emerson, Tottenham. Alexandro, Juventus. Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid. Lucas Veríssimo, Benfica. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid. Edenilson, Internacional. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Gerson, Olympique de Marseille. Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes, Antony, Ajax. Gabriel Barbosa, Flamengo. Gabriel Jesus, City. Matheus Cunha, Atlético de Madrid. Neymar, PSG. Rafinha, Leeds. Vinícius Júnior, Real Madrid. Há a expectativa de que os atletas que atuam na Inglaterra sejam liberados dessa vez. A CBF já enviou ao governo federal um pedido de excepcionalidade para a entrada dos jogadores no Brasil. O Brasil é líder das eliminatórias com 100% de aproveitamento após 8 jogos disputados. O multicampeão Daniel Alves anunciou hoje em suas redes sociais que optou por não jogar por nenhuma equipe este ano. O atleta disse que veio ao Brasil por um sonho de criança. Daniel Alves também falou que ser campeão com o clube do coração não tinha preço. Após a saída do lateral do São Paulo, ele negociou com alguns times, mas não chegou a nenhum acordo. A possibilidade de assinar algum contrato acabou hoje, junto com o fechamento da janela de transferências nacionais. Com 42 títulos na carreira, Daniel Alves é o jogador com mais conquistas na história do futebol.
O Rei Pelé deu vários passos em direção à sua recuperação após a operação de cólon que o mantém internado em um hospital de São Paulo desde o dia 31 de agosto. As palavras são da filha do ex-jogador, Kelly Nascimento, em uma publicação na internet. Uma das filhas de Pelé publicou no Instagram nesta sexta-feira que o ex-jogador deu vários passos em direção à sua recuperação. O maior camisa 10 da história está em um quarto do Hospital Albert Einstein, onde foi internado em 31 de agosto e operado em 4 de setembro para a retirada de um tumor suspeito no cólon. Nas fotos postadas, o rei sorri e parece otimista enquanto joga cartas. O único jogador tricampeão mundial, prestes a completar 81 anos em outubro, disse na terça-feira que se sente um pouco melhor a cada dia e tem esperança de deixar o hospital em breve. A lenda do futebol foi liberada da UTI na terça-feira da semana passada, embora tenha retornado brevemente devido a uma instabilidade respiratória. Nem os médicos, nem Pelé e sua família informaram até agora o resultado da biópsia do tumor, detectado em exames de rotina. Ele deu entrada no hospital várias vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde. A última foi em 2019, quando foi internado em Paris e transferido para São Paulo para retirar um cálculo renal. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que para Deus cumprir o milagre que queremos, precisamos deixar de reclamar e ter fé em Jesus, sem jamais duvidar do poder do nosso Pai. O Altíssimo não falha em cumprir a sua palavra. Josué sabia disso e, como líder de Israel, por diversas vezes precisou mostrar ao povo que poderia confiar em Deus, lembrando-lhe das suas obras poderosas. Ele não parou de fazer. Ele não deixou de operar, de responder, de realizar o que prometeu. Tudo que você disser no nome de Jesus, Ele faz. Até agora nada pediste em meu nome. Até agora estamos murmurando, reclamando, culpando pessoas, mas não estamos determinando, exigindo a saída do mal para que Deus então opere o milagre na nossa vida. Assim como Israel, fomos feitos filhos de Deus por intermédio do Senhor Jesus e recebemos dele autoridade para realizar a sua obra. Por isso, não devemos ficar choramingando diante da miséria, doença e à mercê dos espíritos maus. Deus não fez você para isso. Para ficar esmolando, implorando uma mudança, uma vida melhor, uma vida de saúde. Deus não fez você para isso. Lembre-se que ele, depois de Jesus, quando ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois dele, quem tem poder é a igreja. Eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões. Então, depois de Jesus, a igreja tem poder. Depois de Jesus, não é o diabo que tem poder, não é a enfermidade que tem poder, não é a miséria que tem poder. Depois de Jesus, a igreja tem poder. Poder para fazer as mesmas obras que ele fez. Poder para expulsar o demônio, expulsar o destruidor, aquele que é causador do mal, da destruição, da alegria, da felicidade das pessoas. Então, você precisa tomar uma posição. O missionário Soares fala aqui no livro Como Tomar Posse da Bênção, na página 79. Depois que seguir os 4 passos, você deve considerar a obra feita, mesmo que sintomas continuem. Este é o método de Deus, o da fé. Você age pela fé, mesmo que depois que você ore, você aperta, você sinta dor. Ou você olhe e veja o problema. Você não tem que viver pelo que vê ou que sente, mas pelo que crê. Fica firme. Você já orou. Tem fé em Deus, falou ao monte. Você não duvidou no coração e creu naquilo que você determinou. Deus vai realizar. Deus vai fazer um milagre para a glória dele. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz.